Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui no curso de MySQL. A gente vai para a parte 2, que é de tratamento e conversão de dados. Foi esse assunto que eu propus colocar, né, no curso aqui no YouTube. E a gente vai continuar com outras, essas três palavras reservadas ali, né? Três funções, que é a cast, a coalesce e a trim. Por que elas são importantes ali? Porque eu vejo muito isso no dia a dia, na hora do relatório. O cast você consegue fazer a conversão do tipo de dado, por exemplo, de texto para número. Isso vai acontecer muito. Às vezes você vai querer fazer um relacionamento de tabelas e a coluna que você precisa fazer relação, ela está como número. E a outra coluna, que é de outra tabela, está como texto. Então você vai ter que converter, né, para fazer a ligação correta. Porque muitos bancos de dados não têm aquelas funções normativas ali, né? Primeira, segunda, terceira função, tudo bonitinho, né? Toda tabela tem primeira, a chave primária, a chave secundária. Cara, nem todo banco tem essas normas que a gente estuda na faculdade. E você precisa forçar essas ligações. E a cast é uma delas, a gente usa muito aqui. A função coalesce, pessoal, é bem simples, porque vai existir ali, com certeza, no banco de dados, alguns registros que o valor é null. E às vezes você não quer mostrar isso, ou você não quer imprimir isso na tela, né? E você pode fazer uma substituição do valor null para um outro termo que você pode escolher. E o trim você remove os espaços antes e depois. Então a gente vai trabalhar com algumas tabelas que eu trouxe aqui, para o curso ficar bem didático, né? E muito da realidade para RP. Estamos aqui agora na base de teste, né? Então eu criei aqui um esquema rapidinho, você pode criar aí também, Create Database RP Test, e a gente vai utilizar uma tabela chamada Produtos e inserir apenas um item aqui para a gente utilizar a primeira função que a gente vai aprender hoje, né? De tratamento, que é a função cast, beleza? Então você pode fazer esse comando ali. Vou fazer aqui, eu vou criar agora aqui a tabela bem rapidinho. E só uma atenção aqui, pessoal. Na hora que eu estou criando essa tabela aqui de produtos, repare que no preço, de forma proposital, eu estou dizendo que o tipo de dado do preço é um tipo varchar. Ou seja, vai ser texto aqui, né? Não vai ser número. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Isso acontece. Você pode pegar ali uma base de dados em produção mesmo, né? Uma empresa ali, ela acabou criando um tipo de dado por uma determinada coluna que às vezes não corresponde, né? E esse aqui é um exemplo clássico. Você tem aqui a coluna preço e aqui, ó, você está vendo que essa coluna preço ela tem um tipo de dado baixar, sendo que o correto seria do tipo número, né? Então a gente vai agora criar a tabela aqui. Então a gente vai selecionar, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, pessoal, também. Se você estiver usando várias bases de testes aqui, não importa quantas sejam, você vai ter que definir. Aqui eu vou apertar o botão direito, né? Set as default schema. Então essa aqui vai ser o meu esquema, né? O meu database padrão. Agora eu vou criar rapidinho aqui minha tabela de produtos. Lembrando, pessoal, a coluna, olha só, deixa eu dar um refresh aqui para você dar uma olhada. Ó. Eu vou aqui em tabelas, agora eu vou aqui na tabela de produtos e veja que aqui, ó, no preço ele está do tipo varchar. E é por isso que quando eu estou fazendo um insert aqui ó, na tabela de produtos, o meu preço eu estou colocando entre aspas simples. Por quê? Porque quando eu criei a minha coluna de preço, ele está aqui como um texto, né? Beleza? Então eu vou popular ele aqui e vamos fazer o select normal. Então select from produtos, vamos selecionar ali. Então, ó, veja que ele está, você pode até ver que ele está 50, né? Só que esses R$ 50 aqui, ele é do tipo string, tá? Ele não é um inteiro, né? Ou um ponto flutuante. Eu vou usar uma função aqui que eu não sei se eu expliquei aqui no canal, mas é basicamente para saber o tipo de dado que tem a minha coluna. Estou dizendo assim, ó, show columns from produtos, e você usa o like e usa a preço aqui, ó. Então vou selecionar e vou executar aqui, ó. Tá vendo? Ele está dizendo que o preço, ele tem a minha coluna preço, ele tem um tipo de dado baixar, beleza? Então
Cara, imagine, né? Para eu fazer algum cálculo, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Para eu fazer um cálculo entre o preço e a quantidade, esse preço aqui ele vai ter que estar como um tipo inteiro, por exemplo, né? Ou um ponto flutuante. Ele não pode estar como texto, não vai dar errado o meu cálculo. Então é um exemplo simples de cast. O cast, o que ele faz? Ele vai converter o tipo de dados da coluna preço para decimal. Então vamos lá, vou fazer aqui com calma com vocês. Select ID, nome, vou colocar aqui a descrição e agora eu vou usar a função cast. Ó, e vou abrir parênteses, tá vendo? Esse cast aí é justamente para converter, tá bom? Você escolhe agora a coluna que você quer converter, no caso aqui é o preço, e você põe o as, é aquele as lá do alias, né? Então, olha, eu estou dizendo assim, olha, mas Kelly, vai na minha coluna preço, depois eu vou colocar o from ali, né? Vai lá na minha coluna preço e muda para decimal. 10, 2, pode ser assim. Agora eu vou fechar parênteses. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, da minha tabela, deixa eu colocar aqui embaixo, da minha tabela de produtos. Então, eu vou selecionar e vou dar um executar. Ó, veja que agora eu fiz uma conversão, tá bom? E aí, pessoal, para ficar mais bonito aqui, você pode usar um apelido aqui fora, né? Você pode colocar aqui a coluna preço, tá bom? Então vamos selecionar ali, dar um executar, e aí, ó, nós temos uma palavra mais bonita ali na coluna, tá bom? Então o cache ele tem essa função, você consegue mudar, alterar o tipo de dado ali, por exemplo. Então, pessoal, você aprendeu ali que o cache ele tem essa função, tá? De você fazer essa alteração do tipo de dado, de texto para, no caso, né, de uma string para um inteiro ou uma string para o tipo decimal e assim vai. Então vamos para o outro agora. Agora a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, ó, tabela clientes. A gente vai aprender agora uma outra função que é a função coalesce, tá? Essa função coalesce, ela tem como objetivo substituir valores nulos por um valor padrão. Então ela vai retornar um primeiro valor não nulo em uma lista de argumentos. É basicamente isso. Para você entender melhor, a gente vai criar aqui a tabela clientes e veja que aqui, ó, de forma proposital, eu estou inserindo valores nulos, tá? Então aqui, ó, nome, e-mail, o telefone está vindo com nulo. No segundo registro, Maria, o e-mail está vindo como nulo, ó, você vai entender melhor. Então vou inserir aqui. Deixa eu inserir só esses aqui, ó, select from tabela de clientes. Então, ó, você tá vendo? Então aqui no e-mail tá nulo, o telefone tá nulo, data de nascimento também tá nulo. Então, imagine que você quer fazer um select ali, onde você quer visualizar as informações, no caso, por exemplo, João, o e-mail aqui, né, desse cliente, só que no telefone, em vez de ficar esse valor feio aí, nessa palavra aí, null, ele apareça uma outra palavra. Você pode substituir esse null com uma outra palavra. É como se fosse o if no Excel, né? Então, se esse valor for nulo, coloque outra coisa. É uma função bem simples. No Python também dá para fazer isso. Então, aqui no MySQL a gente consegue também, tá bom? Então, a gente vai utilizar agora o coalesce. Vamos lá. Você vai então, eu vou fazer uma coalesce bem simples, para não ficar uma coisa tão difícil, tá? Então eu vou selecionar o nome, a coluna nome, né? Aqui, ó, coluna nome, beleza? Agora a gente chega no e-mail. Veja que aqui na Maria, ela tem um valor nulo, né? Então eu vou dizer assim, olha, vou usar o coalesce aqui, ó, coalesce, e vou colocar nesse primeiro parâmetro o e-mail, que é a minha coluna, tá? Porque eu sei que existe alguns registros nessa coluna que o valor é nulo.
Então eu vou dizer assim, olha, quando você nessa coluna tiver algum valor nulo, substitui por essa palavra aqui. Eu posso colocar, por exemplo, n/a. Eu posso colocar não, não contém nada. Qualquer valor que esteja entre aspas simples, eu posso colocar, beleza? É essa palavra que vai aparecer no lugar do null, beleza? Então vou fechar aqui, vou fazer um alias, colocar como contato da minha tabela clientes. Então eu vou selecionar aqui e agora você vai ver, ó. Deixa eu ver aqui, clientes. Coloquei no singular, né? Clientes no plural. Então, ó, beleza? Então veja que aqui está o nome, ó, contato, e veja que a gente viu, né? Ó, eu vou selecionar aqui de novo. Ó, veja que Maria, né? O e-mail está nulo, certo? E aí quando eu utilizo o coalesce, eu estou tratando esse valor nulo e colocando um outro valor, n/a. Isso pode ter um significado ali na minha empresa, né? Dependendo de quem vai consumir esses dados, vai conseguir entender para que serve essa nomenclatura. Então, o Coalesce ali ajuda muito no tratamento de dados. Vamos ali também para o próximo. Deixa eu fazer assim, eu vou inserir também esses valores aqui. Esse valor agora que eu vou inserir, ó, esse novo insert, eu estou acrescentando espaços aqui, ó, antes e depois. Ó, você está vendo que tem espaços aqui, né? Ó, tem espaço antes de Ana, aqui tem espaço depois de Pedro, aqui tem espaços antes e depois. Isso acontece muito, pessoal, quando você vai fazer a importação de dados. Então, quando você importa dados, por exemplo, de um banco para outro, ou então você vai migrar de sistema, às vezes vem com esses, vamos colocar assim essa palavra, tá? Esse termo bug ali, beleza? E aí às vezes o cliente tenta fazer uma venda, tenta fazer uma integração com o e-commerce e esses espaços aqui que a gente não está vendo impede essas integrações ou futuras vendas. E isso vai prejudicar bastante, né, a empresa, porque não vai conseguir subir produtos para e-commerce, não vai conseguir fazer vendas. Então, quando a gente pode utilizar uma função que vai resolver isso. Então, eu vou utilizar aqui o insert, tá bom? Então, vamos dar o select aqui. Ó, agora tem gigante, mas ó, você está vendo esses espaços? Então, imagine esses espaços aqui sendo inseridos ali no RP e isso pode provocar grandes consequências, tá? Lá na base de produção do cliente. Então, pessoal, a gente vai utilizar o trim para remover esses espaços antes e depois, tá? Da coluna e-mail. Então é bem simples. Você vai usar aqui o select. Eu posso usar assim, ó, trim e a coluna nome. Posso usar trim, a coluna e-mail, enfim. Se eu tivesse assim, dizendo assim, poxa, pode ser que tenha espaços vazios antes e depois do nome, e-mail, telefone, data de nascimento, você poderia usar o trim em todas as colunas. Eu vou colocar aqui, ó, trim e-mail, né, da minha tabela clientes. Então eu vou selecionar aqui e aí ele vai remover, ó, tá vendo? Antes e depois. Você viu que tinha, né, espaços vazios antes e depois ali? Então deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou usar o select aqui rapidinho. Select from clients, rapidinho. Então eu vou colocar aqui o ID, vou colocar nome, aí eu vou usar o trim ali, né? Vou usar o telefone da minha tabela clientes. Então eu vou selecionar ali, vou dar um executar e pronto, tá? Você pode observar, pessoal, que na minha coluna e-mail ali, eu posso dar até um apelido, né? Vou colocar e-mail aqui para ficar mais bonito. Mas você pode observar que agora não há mais espaços vazios antes e depois, né? Ele limpou realmente. Então isso é um tratamento de dados. Então hoje a gente aprendeu ali como você pode substituir, né? Alterar o tipo de dado de uma
determinada coluna. A gente utilizou ali o cast. Uma outra função também que a gente aprendeu ali muito importante foi o coalesce, que você pode substituir a palavra no por uma outra palavra que tenha ali um significado dentro do contexto, dentro da regra de negócio ali da sua empresa. E a gente aprendeu também o trim. O trim faz uma função de remover espaços antes e depois de um determinado registro. Então, valeu, até mais.